Se você assiste Doctor Who, muito provavelmente ficou intrigado com o que era aquela casa torta que apareceu na 13ª temporada. Para alguns era só um mistério da temporada, mas para outros, aquilo era uma referência à amarga e mais controversa história que já levou o nome da franquia. Senhoras e senhores, hoje eu lhes trago tudo sobre Lang Barrow. O motivo pelo qual eu resolvi trazer essa história para o canal é que não encontrei quase nenhum conteúdo sobre ela em português, e eu acho que todos os fãs deveriam conhecer esse pedaço da história da série. Vamos começar explicando o contexto no qual Lang Barrow surgiu. Antigamente, bem no começo da série, as pessoas não podiam gravar os episódios e para que pudessem revisitar essas histórias, uma companhia chamada W.H. Allen era dona da Target Books, uma editora que foi responsável por novelizar as histórias clássicas de Doctor Who em uma coleção de livros conhecida como Target Hand. Até que em 1990 a W.H. Allen foi comprada pela Virgin Communications. Em 1991 um arco foi fechado e uma nova série de livros seria publicada. Essa série ficou conhecida como The New Doctor Who Adventures, uma série de 60 livros escrita por vários roteiristas de Doctor Who da época e futuros roteiristas como o próprio Russell T Davies. Essa série foi pensada para ser uma continuação direta do fim do seriado, contudo eles foram escritos de um jeito tão imerso na mitologia da série de TV e eram tão referenciados entre eles mesmos que os tornavam confusos embora bem escritos. Estes livros também foram pensados para atingir um público mais maduro, enquanto a série de TV foi pensada como um show infantil. Esses livros foram pensados para o público adulto, com muita descrição de violência e sexo. No meio destes 60 livros está Lang Barrow, que deveria ser o final, a última história do Sétimo Doutor. A parte complicada é que este livro e esta série literária ficam em uma zona cinzenta entre o que é e o que não é canônico, então podem ser trazidos para a série de TV a qualquer momento. Mas vamos começar a falar do livro em si. Lang Barrow é uma visita e um aprofundamento no passado do Doutor e o final do famigerado Cartmel Masterplan, que resumidamente foi uma construção narrativa para tornar o Sétimo Doutor mais misterioso e suas histórias mais interessantes. Na história, o Sétimo e seu companion Chris têm sua viagem desviada propositalmente pela TARDIS para que visitem a propriedade de Lang Barrow, a casa da família do Doutor. E além da casa em si, conhecemos a própria família do Doutor. A criação de um passado palpável e de personagens definidos para construir e mostrar o passado do Doutor foi o motivo pelo qual este livro foi tão polêmico, mas não é apenas isso. Ao decorrer da história, diversos outros elementos causaram estranheza nos fãs, como o sistema de famílias funciona em Gallifrey. E é aqui que as coisas começam a ficar mais conturbadas, por assim dizer. Há muito tempo atrás, nosso querido Rassilon e uma mulher chamada Pitia lutaram pelo domínio do planeta de Gallifrey. Como bem sabemos, o vencedor foi Rassilon. Mas antes de ser derrotada, Pitia lançou uma maldição sobre os Senhores do Tempo. Usando a Irmandade de Carne, ela fez com que todos ficassem estéreis e inférteis, eliminando a chance da sociedade dos Senhores do Tempo procriar e se reproduzir. Rassilon cria a regeneração para que os Senhores do Tempo que existiam já pudessem viver por mais tempo, mas mesmo assim os Time Lords ainda queriam deixar algum legadado, e então o terceiro fundador de Gallifrey, conhecido apenas como outro, criou casas orgânicas e também os chamados Loons. Esses tais Loons eram dispositivos que serviriam para reconstituir ou criar novos Time Lords, através de um processo super avançado de tecelagem celular. Daí o seu nome, Loon, que significa tire. Português. Através desses Loons os Senhores do Tempo eram gerados já adultos e precisavam ser educados e amadurecidos num processo que levava de 1 a 2 anos para ser concluído. Esses teares ficavam dentro das casas orgânicas, que eram tão vividas e conscientes quanto as Tardizes. Inclusive, se você não sabia, o plural de Tardiz é Tardizes. Enfim, em cada casa havia um Kitriarchy que era o chefe da casa, que cuidava do sucesso social dos membros da família. Além dele haviam também o Osequiper, que zelava pela estrutura da casa em si, os Drandiges, que eram servos e guardiões da casa, fazendo sua manutenção. Os Drandiges não eram nem máquinas nem humanos, mas feitos de matéria sintética com um núcleo idôneo. Os Drandiges da casa de Lang Barrow eram feitos de madeira. A casa prende todos que estão dentro dela, incluindo o Doutor, seus 6 primos e Chris, e preso nessa casa de seu passado, o Doutor terá que lidar com os efeitos de sua saída de Gallifrey na família. Os 6 primos restantes do Doutor vivem com medo e são muito cruéis. A casa está um caos e quase amaldiçoada. Houveram assassinatos lá dentro e muitos dos sobreviventes da casa acreditam que o Doutor foi o responsável. Chris, o companion do Doutor, está tendo conexões mentais com ele, vendo flashes de seus sonhos e memórias.
E mesmo assim ele começa a duvidar da índole do doutor, se questionando se ele é ou não uma boa pessoa. E pelo fato do livro contar a história do ponto de vista de Chris, o doutor é pintado de uma forma bem diferente. O grande mistério da trama é mistério de quem matou o Kitreaki Kensis, o 422º Kitreaki da casa de Lang Barrow, e parece realmente que o culpado por tal ato foi o doutor. No final o verdadeiro culpado foi Glosp, um primo do doutor que costumava implicar muito com o primeiro doutor na infância. Kensis queria eleger o doutor como seu sucessor, e passar para ele o título de Kitreaki da casa Lang Barrow, porém Glospin queria ser escolhido como sucessor, e para que pudesse tomar a herança do doutor ele gasta 2 de suas regenerações para adquirir uma aparência similar ao primeiro doutor e incriminá-lo pela morte de Kensis. Outro plot twist do livro é quando descobrimos que o doutor foi tecido, por assim dizer, veio ao mundo pelo Loono I, o Destaidi, um feriado de Gallifrey para celebrar o dia que Rassilon expulsou outro, o terceiro fundador. A grande questão é que é revelado que nesse dia, o outro tentou cometer a palavra com S que o YouTube não gosta. Ele se jogou no distribuidor principal do composto de Ti de Gallifrey. Acontece que 10 milhões de anos depois, o outro emergiu no Ti da casa de Lang Barrow como um novo Time Lord que viria anos depois a ser conhecido como Doutor. Sim, você não ouviu errado. O Doutor é uma reencarnação do outro, um dos 3 fundadores de Gallifrey. Mais um ponto do livro que causou polêmica na época. Mas continuando, no fim, a casa de Lang Barrow está tão perdida no meio de desespero e luto que a casa se atira de uma montanha, colapsando no vale abaixo da montanha. Em um ato de reparação, a presidente romana reinstalou Lang Barrow no capítulo Pridonia. Essa parte dos capítulos é um pouco confusa e pretendo trazer um vídeo sobre eles no futuro, mas enfim, presidente romana permite que uma nova casa seja criada a partir do molde da original mas sem o seu temperamento. O primo Inossa foi indicado como novo Ousequieper, mas a construção da nova casa nunca foi concluída, já que a maioria dos primos se espalharam ou se juntaram à facção Paradox. A série moderna de Doctor Who teve algumas influências do livro Lang Barrow, entre elas a existência do Curador, mulheres veladas em branco e marrom em pose sagrada, o Cavanista que foi inspirado em Badir, entre outras. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like, comentário e compartilhe com um amigo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima.